Fala pessoal, estamos aqui hoje com mais um capítulo dessa série do Avicefo, arrependimento verdadeiro, intimidade, comunhão, fé e oração. E hoje nós vamos falar sobre fé, nessa continuidade dessa série. Nós vamos falar sobre fé, o que é fé, o que é ter fé, né? O que significa ter fé? Né, como a sociedade diz ter fé, o que a humanidade diz sobre fé e o que Deus diz sobre fé. Isso são pontos chaves para a gente poder entender o que é fé, né? O que define essa palavra tão forte. Amém? Mas para a gente começar, irmãos, queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês aí, lá em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, diz assim, ó: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Olha só o que essa passagem diz. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos. Ponto. Vou parar aqui. A fé é a certeza que vamos receber as coisas que estamos esperando. Deixa bem claro o texto. E em seguida, a Bíblia fala: e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Então, a nossa fé é baseada em algo que a gente não pode ver. A nossa fé, ela é baseada em Jesus. Mas quem pode ver Jesus? A nossa fé é baseada em alguém que a gente não pode ver. Mas esse alguém vive dentro de nós. Aí que começa a sua fé. A fé, ela começa com uma intimidade, com uma comunhão com Jesus. A fé, ela começa com uma construção de um relacionamento profundo com Jesus. Da mesma forma que eu pegar uma pessoa agora, né, colocando a fé, materializando a fé, eu conhecer uma pessoa hoje na rua, e aí eu vou na casa dela hoje à noite e sento com ela lá para conversar, tá isso aqui, e falar: eu vou dormir aqui, tá? Vou dormir aqui, amanhã eu vou acordar aqui, depois eu vou trabalhar, depois eu volto e coisa. Vai ficar uma situação muito chata para essa pessoa. Por quê? Porque eu não tenho um relacionamento com ela. Provavelmente essa pessoa vai falar: ué, eu nem te conheço. Como é que você vai ficar na minha casa? Nossa, quem é esse? Eu nem te conheço, não tenho intimidade com você, não sei quem é você. Ou então, se eu ficar na casa dessa pessoa, talvez a gente não tenha assunto para conversar. Talvez chegue uma hora e o assunto acabe. Então, isso acaba dando um bom exemplo para a gente sobre o que é fé. A fé que não é construída num relacionamento, uma hora ela acaba. Uma hora ela fica sem assunto. Uma hora não dá certo. Porque a fé, ela tem que ser feita com base no relacionamento com Jesus. A fé, ela tem que ser construída em você crer em Jesus. A fé é o que te dá esperança para amanhã. A fé é o que faz você acordar amanhã e saber que tem alguém olhando por você e que aquele seu dia vai dar certo. Mas a fé também é aquela que você acorda num dia e o seu dia dá tudo errado. Mas você continua de cabeça erguida porque você tem fé em Jesus. Que se isso está acontecendo, é com a permissão dele. A fé, ela pode ser muito complicada quando ela é usada de maneira diferente em uma pessoa. Quando ela é ensinada de uma maneira diferente em uma pessoa. A nossa fé, ela não pode estar presa em objetos. A nossa fé não pode estar presa nas nossas roupas.
Não é porque eu uso uma roupa diferente. Não é porque eu uso um cabelo diferente. Não é porque eu uso um sapato diferente. Não é porque eu oro alto. Não é porque eu não falto um dia na igreja. Não é porque eu não deixo de cantar louvores. Não é porque eu não faço as campanhas. Não é porque eu não deixo de ir no monte que a minha fé está forte. Que eu estou com muita fé. Que eu estou sentindo o poder de Deus. Não. Porque na primeira oportunidade da vida que você cai de um degrau, a sua fé vai por água abaixo. A sua fé não pode estar baseada pelas coisas que você faz, e sim pelas coisas que Jesus faz por você, porque você crê que Ele faz essas coisas por você. Citando um exemplo sobre a fé, eu posso estar aqui agora e pedir para Jesus amanhã: Pai, por favor, eu vou sair na rua amanhã e eu preciso arranjar um emprego porque eu estou desempregado. Então, por favor, Pai, abençoa. Eu tenho fé que o Senhor vai arranjar um emprego para mim amanhã. Aí eu saio para a rua, da meio-dia, 2, 3, 4, 5, 6 horas da tarde e nada. Só tomei não na rua. Aí o que acontece? Você vai falar: não tive fé suficiente. Será que eu orei errado? Será que Deus não olha para mim? Ou esse negócio de fé para mim não dá certo? Eu acho que Deus não existe. A fé não pode ser baseada apenas no sim. Apenas o sim de Deus. A fé ela tem que estar baseada no não e no sim. Porque quando está baseada no sim, significa que aquilo faz bem para a sua vida, significa que aquilo lá vai mudar a sua vida, significa que aquilo lá vai transformar a sua vida. Porque Deus quer que aconteça assim. Mas a fé que está baseada no não, quando você pede algo para Deus e aquilo não acontece, significa que aquilo não era para você. E a sua fé está para acreditar que o não de Deus foi o melhor para você. Então significa que se eu pedir algo para Deus e Deus não der para mim, significa que eu tenho que ter fé para aceitar que aquilo, na verdade, não era para mim. Eu tenho que olhar para Deus e falar: obrigado, Pai. Eu tive fé no Senhor, eu pedi aquilo para o Senhor, mas o Senhor disse não e não aconteceu. Então obrigado, porque aquilo não era para acontecer. Talvez eu não era a minha hora de receber aquilo, não era a hora de eu fazer tal coisa. Então obrigado, Pai. Essa é a fé que nós devemos ter. A gente não pode ter uma fé que é onde só está baseada no sim, só está baseada no que acontece. Outra fé que a gente não pode ter é aquela fé com medo. Aquela fé que é onde eu peço para o meu pai: Pai, eu quero sair na rua e orar por alguém. E eu vou curar alguém. Mas quando eu chego lá na rua e vou orar por alguém, vou curar alguém que está machucado, eu já vou com aquele pensamento: olha, não vai curar, mas não vai não. E aí quando você vai colocar a mão naquela pessoa para curar ela, né? Você começa a pensar, né? A sua ciência está dizendo: vai curar, né? Mas o seu inconsciente lá dentro está dizendo: não vai curar. E aí significa que isso é uma fé que você não tem fé na sua própria fé. Quando Jesus disse: a fé move montanhas, acho que nunca vai ter um ser humano que vai mover montanhas na fé. Né? Ele disse: se você dizer que só a montanha vá para a esquerda, ela se move para a esquerda, vá para a direita, ela se move para a direita, significa que realmente você tem que acreditar naquilo. Porque se você olhar com a sua visão para um monte, para uma montanha, agora, não precisa nem ser para uma montanha, se você abrir um objeto na sua casa e falar: mova-se de lugar porque eu tenho fé, pode ter certeza que as suas palavras vão sair, mas o seu inconsciente já não crê no que aquilo vai acontecer. Então a sua fé acaba não tendo validade, porque a sua fé, né, é inválida porque você não tem fé na tua fé.
Você não crê que você pode crer em Jesus. E a chave é apenas crer em Jesus. Fé é crer, é acreditar. Jesus, ele foi o maior homem, né? Jesus foi o homem e o único. Jesus foi a única pessoa que teve a maior fé descrita nessa Bíblia. Muitos vão falar, né, como todos comentam e falam, Abraão é o pai da fé. Abraão é o pai da fé. Mas Jesus, ele fez um ato que esse ficou marcado como o maior ato de fé já existido na humanidade. O maior ato de fé, o ato mais bonito, mais lindo dessa Bíblia, foi o que Jesus fez quando ele foi pregado naquela cruz. E ele morreu naquela cruz porque ele teve fé que os filhos dele ainda poderiam ser curados, poderiam se arrepender verdadeiramente para ir para o reino do céu, para estar com ele. Ele teve fé que hoje eu, Fernando, estaria aqui na frente desse celular gravando um vídeo falando sobre a vida dele, o que ele fez na minha vida, que hoje em 2021 vocês que estão assistindo, ou se for outra data, enfim, estão aqui assistindo e conhecendo a palavra dele, levando cada vez mais a palavra dele para o mundo. Foi por causa disso que ele morreu. Essa foi a maior fé que pode ter sido construída. A maior fé descrita nessa Bíblia é quando Jesus diz: eu morri por vocês. Porque ele teve fé que hoje e ainda estariam falando da palavra dele. Mais de 2020 anos se passaram e a fé dele foi certeira, porque a palavra dele não morreu. E cada vez mais o evangelho é espalhado pelo mundo e cada vez mais as pessoas vão se arrepender verdadeiramente e vão até o Pai. Porque Jesus, ele quer a tua fé, ele quer a tua intimidade, ele quer a comunhão e ele quer o arrependimento verdadeiro com ele. Tudo isso engloba uma coisa só. Então, a fé está baseada naquilo que você sente por Jesus. Está construída no seu relacionamento com Jesus. Está constituído como um casamento entre noivo e noiva. Um só. Quando Jesus disse: eu vou buscar a minha noiva, porque ele diz: eu estou esperando ansioso por aqueles que eu depositei a minha fé naquela cruz, por aqueles que eu derramei o meu sangue puro, a quem eu coloquei a minha fé. Eu espero ansioso como um noivo, aguardando sua noiva entrar nos céus, no altar, para buscar. E esse relacionamento que a gente está construindo através da fé se consolidar para toda a eternidade, para a vida inteira. Isso é ter fé. É fé que nós um dia estaremos com Ele na grande eternidade, pela vida eterna, com nosso Pai, com nosso amigo, com nosso amado, com nosso noivo, Jesus Cristo, aquele que morreu, aquele que teve fé por mim, aquele que teve fé por você. Isso é ter fé. Amém, irmãos? Espero que vocês possam ter colhido coisas dessa palavra, que isso pode ter frutificado a sua vida, ter edificado a sua vida. E lembra-se, não é como ter fé, e sim como construir a fé. É com relacionamento que se faz isso. Com intimidade, com comunhão, fé e oração. Amém? Glória a Deus. Não esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar. Compartilhe para o máximo de pessoas que você conseguir. Entra aí, compartilha para os seus contatos.
no WhatsApp, no Telegram, no Instagram. Compartilhe os vídeos. Glória a Deus, muito obrigado.